Bom dia, pessoal. Terceiro ano, tudo bem? Hoje na aula de física eu vou falar um pouco para vocês, ainda continuando aquela matéria de força elétrica de 3 cargas, só que ela não vai estar 3 carguinhas lineares, 3 carguinhas em uma linha reta. Agora, acontece que elas estão 3 carguinhas como essa figura que eu estou aqui, dispostas em um triângulo. Então, eu vou explicar com um exercício que é sempre mais fácil. 3 partículas carregadas eletricamente são colocadas sobre um triângulo equilátero de lado 40 centímetros, conforme a figura abaixo. Qual o módulo da força e um esboço do vetor força elétrica que atua na carga Q3? Bom, que atua na carga Q3. Então, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente tinha feito se fosse linear, se fosse uma linha reta. Eu penso, como que está a carga 3 e 2? Como que está a carga 3 e 1? É afastamento ou é aproximação? Então, vamos pensar. Cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem. Então, aqui, de 3 com 1, elas se repelem. Então, eu tenho uma para lá e uma para cá. Agora, eu esqueço essa carga Q1 e vou pensar na carga Q3 com Q2. Uma positiva e uma negativa. O que é aí? A aproximação. Eu quero ficar o mais próximo, quero aproximar. Então, eu tenho uma força aqui e uma força aqui, certo? Você não precisa pensar nessa daqui que eu acabei de apagar, nem nessa. Por quê? Porque ele está pedindo a interação em Q3. A interação em Q3 já está aqui. Você só vai usar o Q1 e o Q2 agora para calcular o valor, tá? O valor do quê? Da força. E aonde que vai estar a minha resultante? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular, como a gente já tinha feito, usando a lei de Coulomb, como que eu calculo a força de 1 e 3. Carga vezes Q1 vezes Q3, dividido pela distância quadrada, a distância é 40 centímetros é 0,4 metro. Efetuando toda a matemática, só substitui os valores, ó. 9 vezes 10 a nona, que é a constante do meio, vezes essa que é a carga Q1, essa que é a carga Q3, e aqui está a minha distância. Eu descubro um valor de força 1 em 3 de 0,5625 newtons. Também tenho que calcular a força de atração sofrida entre a carga 2 e 3, é da mesma maneira. Você sobe e substitui. Constante, carga 2, carga 3, a distância é a mesma, que é 0,4 metros. No final, eu obtenho o valor de 0,9. Entendeu, pessoal? A mesma coisa que a gente estava fazendo, só para aplicar a lei de Coulomb, tudo igual. O grande problema vem agora no próximo slide. Por quê? Porque elas não estão retas, não é conta de mais e menos vetorial. Agora tem uma outra lei de vetor. Vamos lá. Pessoal, o que eu tinha? Você tem um triângulo e eu quero saber a força resultante numa carga que está aqui. Essa com essa eu vi que era aproximação. Então, deixa eu trocar a cor. Eu tenho uma força aqui. Ele está falando de um triângulo que tem todos os lados iguais. Se tem todos os lados iguais, é tudo 60 graus. 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui. O que eu vou ter? Este e esta são positivos, então elas querem ficar o mais longe possível. Então, tá aqui. Obrigatoriamente, pela lei lá dos vetores, o meu vetor resultante está exatamente aqui. Essa é a minha força resultante. O que eu sei? Se aqui é 60 graus, quanto que é aqui? Aqui eu tenho metade de um círculo. Se aqui eu já tenho 60, aqui vai ser 120 graus. Que aí eu vou ter que colocar na lei dos cossenos. Como que é a lei dos cossenos? Força resultante vai ser raiz
de força 1 com 2, que a gente calculou no slide anterior, ao quadrado, mais força 2, 3, que é ao quadrado, também foi calculado anteriormente, menos 2 vezes força 1, 3, vezes força 2, 3, vezes cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos meio. Resolvendo toda essa matemática que está muito complicada desse exercício, eu vou precisar de uma calculadora. Resolvendo isso, eu chego a um valor de força resultante de raiz quadrada de 1,63225, que vai dar a força resultante 1,277 newtons. Então, o meu grande problema aqui é enxergar aonde que essa força está atuando e lembrar dessa história vetorial que é ensinada no segundo ano, ou no primeiro, não sei quando vocês aprenderam, mas vetor, a maioria das vezes é ensinado no primeiro ano. O que acontece? Se eu tenho uma força para cá e uma força para cá, o meu resultante vai estar aqui no meio. Aqui, ó. Se a minha resultante está aqui no meio, e eu estou falando de triângulo de todos os ângulos iguais, se aqui tem 60, quanto resta para cá? Só resta 120. Tá? Então, o meu vetor resultante está aqui, reto. Essa matéria não é muito fácil, então, assim, presta atenção no como eu estou explicando, e aí a gente vai exercício por exercício. Qualquer coisa eu estou à disposição, vocês me perguntem, tá?